Fala trader, tudo tranquilo? Então vamos partir para a segunda aula dessa série de 3 aulas que eu preparei especialmente para que vocês entendam realmente qual que é o verdadeiro Smart Money, o que se passa por trás do mercado financeiro, o que se passa por trás de toda a movimentação dos institucionais em cima dos mercados, independente do ativo que você esteja analisando. A primeira aula nós falamos sobre IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, né, que é o algoritmo interbancário de entrega de preço, como que o institucional é programado, né, como que o seu algoritmo, o seu robô HFT é programado para que ele faça a entrega do preço conforme a vontade, conforme os objetivos do institucional, né, do market maker. Quando nós falamos agora da segunda aula sobre estrutura de mercado, eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem entender se o mercado realmente está trabalhando numa tendência de alta, uma tendência de baixa, se ele está no mercado lateral e como que você utiliza isso a fim de você ter a sua decisão em relação à compra ou venda de ativo de uma maneira um pouco mais clara, um pouco mais objetiva. Eu vou ensinar para vocês também dois itens essenciais, que é o choque e o boss. Então fique até o final da aula e não perca essa dica valiosa para você utilizar já nas suas análises, independente do ativo que você opere. Começando então a nossa aula de estrutura de mercado. Maurílio, o que é estrutura de mercado? Estrutura de mercado nada mais é a direção do movimento do ativo. Se o mercado está em uma tendência de alta, né, com a demanda sendo vencedora nessa briga entre compradores e vendedores, né, quando você tem uma demanda alta, o ativo se valoriza. Quando você tem uma oferta, o ativo se desvaloriza. Então, quando nós falamos em estrutura de mercado, eu falo assim, qual que é a estrutura do ativo EURUSD, por exemplo? Ele está numa estrutura de alta, mas como assim estrutura de alta? Nós falamos que você tem aí uma bullish trend, né? Uma tendência de touro. Quando no mercado financeiro nós falamos entre touro e urso, né? O touro ele ataca de baixo para cima, jogando o mercado para cima, e o urso dando patadas, né? Então ele joga o mercado para baixo. Então quando nós falamos em bullish trend, né? Nós falamos em tendência de alta. Como assim? Quando nós estamos falando aqui em tendência de alta, nós temos que reparar que o mercado ele faz aquele famoso zigue-zague, jogando o ativo para cima, valorizando o ativo. Quando nós temos o mercado trabalhando nessa movimentação, nós temos ele formando o quê? Topos e fundos ascendentes. Gravem este nome, topos e fundos ascendentes. Fechou? Quando nós temos o mercado em topo e fundo ascendente, nós temos o que? Uma tendência de alta. Quando nós estamos em tendência de alta, nós só pensamos em fazer compras, nós não pensamos em fazer vendas. Já fica com essa dica aqui. Não opere contra a tendência é sempre sua amiga, né? Existem traders antigos, né, do mercado financeiro que falam the trend is your friend, né? A tendência é sua amiga. Então, se o mercado está em alta, não espere uma reversão, continue comprando. A partir do momento que você tiver uma reversão confirmada, aí sim nós mudamos a mão e viramos para venda. E eu vou te mostrar no final desse vídeo como que você consegue entender em relação a uma reversão que você consegue confirmar ali mesmo se você vai fazer essa venda em uma tendência de alta. Quando nós temos então o mercado aqui fazendo uma tendência de alta, nós estamos o que? Renovando topos. Cada renovação de topo dessa, você tem uma quebra de estrutura. Marca esse nome, quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura, nós fazemos o que? A quebra desse topo. Esse topo aqui é um topo referência. Então, quando nós temos o mercado jogando o mercado para cima e quebrando essa estrutura, nós entendemos que o institucional, o mercado, o homem composto, né, do nosso Richard Wyckoff, entende que o ativo precisa ser valorizado. Então, se nós temos a renovação desse topo, nós temos o ativo sendo valorizado. Toda ação tem uma reação. A reação é uma reversão a fim de fazer uma nova compra, uma compra mais barata. Aí entra o IPDA. Nós estamos fazendo aqui uma acumulação, expansão, distribuição, reversão. Acumulação,
uma nova expansão que vai fazer o quê? Uma nova quebra de estrutura. Então, toda vez que nós temos um topo rompido anteriormente, nós temos uma quebra de estrutura. O que o pessoal peca muito é entender que aqui é uma resistência. Pessoal, resistência, ela é feita para ser rompida, não para ser respeitada. Ela é uma zona de liquidez. A gente vai falar um pouquinho sobre zona de liquidez, porém, toda tendência ela vai quebrar estruturas de resistência numa tendência de alta. Então, nós não podemos vender simplesmente aqui numa resistência. Nós precisamos aguardar a quebra da mesma e buscar uma nova oportunidade de compra, porque o mercado está mostrando que nós queremos valorizar o ativo. Então, eu vou tendo aqui várias quebras de estrutura. Enquanto isso, o ativo vai se valorizando. Então, se eu quero trabalhar em uma compra nesse ativo, simplesmente eu vou esperar onde o institucional quer desvalorizar esse ativo e chegando nesse ponto nós vamos ter as suas digitais presas naquele lugar, onde é ali que a gente vai tomar nossas decisões de trabalhar numa compra junto com o institucional, né? A fim de valorizar esse ativo. Então, com isso nós já entendemos uma estrutura de alta. Mas a estrutura de baixa, como que a gente trabalha? Da mesma forma. Quando nós temos aqui uma estrutura de baixa, o ativo está sendo desvalorizado, né? Vamos fazer ele aqui junto do... Ó, nós temos aqui o ativo sendo desvalorizado. Nós saímos de uma tendência de alta, onde o mercado tinha um ativo em fase de valorização e temos uma desvalorização do ativo. O interessante aqui é a gente pensar também o mercado como um mercado fractal. O que é fractal? Ele acontece em qualquer tempo gráfico, a mesma coisa. Se você analisar o gráfico em M1, ele vai fazer topos e fundos ascendentes. Se você olhar o mercado no diário, ele vai fazer topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes, dependendo de quem está mandando no mercado, se é a demanda ou se é a oferta. Aqui, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, nós temos o mercado que vinha de uma tendência de alta. Em certo momento, ele tinha aqui duas opções: renovar o ativo a máxima e romper essa máxima, ou falhar em romper essa máxima e romper uma mínima. Aqui que é o interessante, nós temos aqui um ativo que ele, além de ele romper essa mínima, ele rompeu uma mínima anterior. Essa aqui é a principal movimentação dele, ó. Ele rompeu essa mínima, falhou em romper essa máxima e depois renovou a mínima. Então, a partir do momento que nós temos o mercado fazendo o rompimento dessa mínima aqui, nós temos o mercado revertendo a sua tendência, de tendência de alta para uma tendência de baixa. A partir do momento que nós temos essa reversão de tendência, nós vamos buscar o quê? Os melhores pontos de venda, né, junto com o institucional. Aqui é um excelente ponto de venda? Com certeza. Só que a partir do momento que nós temos essa reversão, dificilmente o preço vai buscar essa região, a não ser que ele queira buscar liquidez, que é um assunto para um outro momento. Por enquanto, vamos focar na estrutura de mercado. Então, finalizando aqui, só fazendo uma recapitalização nessa parte introdutória, nós temos o quê? Se o mercado está em tendência de alta, ele vai renovando topos. Se eu tenho o mercado virando a mão e renovando fundos, eu tenho um mercado com estrutura de baixa, né? Fazendo o quê? Da mesma forma aqui, quebras de estruturas, ó. Ele vai sempre renovando as suas movimentações. Então, se você já consegue entender esse conceito aqui, a gente já começa a entender como que a gente pode tomar nossas decisões de compra ou venda de ativo. No desenho, fica bem claro, mas e no gráfico? Como que a gente consegue entender realmente qual que é a real tendência que o ativo está se movimentando? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Continuando no EURUSD, né, que nós já demos como exemplo na aula anterior sobre IPDA, nós temos o ativo, ele vinha aqui fazendo bastante uma tendência de baixa aqui, ó, né? Topos e fundos descendentes, ó. Eu tenho o ativo aproximando um pouco dessa região, fazendo o quê? As renovações, ó, de
mínimas do ativo. Eu tenho ele renovando aqui, ó, os fundos, perfeito? Ó, bastante fundo sendo renovado. Uma dica para você conseguir entender a real tendência, você pode marcar, por exemplo, todos os fundos e todas as máximas do ativo. Ó. Você pode vir colocando aqui através desse pincel, ó, você encontra o pincel aqui, a segunda opção aqui da nossa ferramenta do TradingView. Então, se eu tenho as bolinhas aqui renovando as mínimas, eu tenho o mercado em tendência de baixa, ó. Muita renovação de mínima do gráfico. E você percebe que as máximas, elas não estão com força suficiente para serem renovadas. Então aqui eu tenho um mercado em tendência de baixa. Só que chega em determinado momento, nós temos o quê? O mercado fazendo um fundo relevante, né? E aqui pode ser o algoritmo do institucional, ele que decide qual que é o momento de simplesmente parar essa baixa que ele está fazendo, né? Ele entende que aqui é um ponto interessante dele começar a comprar novamente, fazer aquela primeira fase do IPDA, que é a fase de acumulação. E então ele começa a fazer o quê? Comprar ativos, até que em um determinado momento ele faz aqui a sua acumulação, as suas compras do ativo e resolve expandir o seu ativo, fazendo o quê? Uma quebra de estrutura, revertendo o mercado. O que nós tínhamos aqui, nossas bolinhas fazendo topos e fundos descendentes, né? Abaixo da anterior, né? Da mínima anterior. Se eu tenho essa mínima aqui, eu tenho o preço fazendo outra mínima mais abaixo, sempre trabalhando em preço. Se o preço aqui era R$10, aqui ele está 9, aqui ele está 8, então descendo o preço. E aqui eu tenho o institucional simplesmente pegando aqui o preço e fazendo uma máxima acima dessa bolinha anterior aqui, da máxima desse topo da estrutura, ó, aproximando aqui, ó. Eu tinha o preço fazendo topos e fundos descendentes, simplesmente ele rompe e faz esse cruzamento de topo aqui. Eu perdi o meu topo anterior como referência. E percebe que a partir do momento que eu tenho ele fazendo essa expansão forte, quebrando essa estrutura, a minha reação do gráfico, a minha reversão a fim de ter uma compra mais barata, ela não tem a força suficiente de romper aqui, ó. Eu não tenho a força de romper esse fundo aqui, ó. Esse fundo fica mais alto que esse anterior. E, consequentemente, nós temos uma reversão de mercado. Eu já volto a ter o quê? As minhas bolinhas fazendo topos e fundos ascendentes, jogando o preço lá para cima. Por quê? Porque essa região era uma região de acumulação, era interessante do institucional começar a comprar o ativo novamente a fim de se valorizar e poder vender ele mais caro mais para frente. Então, mas qual que é a minha decisão em relação a esse ativo? Se o ativo está em tendência de baixa, eu vou vendendo aqui nas bolinhas o mais caro possível. E se o ativo reverte, se ele tem um rompimento do meu topo anterior, né, que eu tenho aqui topos e fundos mais baixos que o anterior. Se eu tenho um topo acima do anterior, quer dizer que o mercado reverteu para uma alta. Qual que é a minha função? Tentar buscar através das pegadas, das digitais que o institucional deixa no gráfico que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Através dessas digitais eu consigo entender o local que eu tenho uma possível compra. Então aqui eu tenho uma reversão de mercado e eu vou buscar comprar o mais barato possível junto com o meu institucional e vender o mais caro possível, sempre junto com o institucional. Eu brinco que um trader smart money, ele parece aqueles peixinhos que ficam junto com os tubarões, nadando lado a lado. Nadando lado a lado. Se o institucional ele vai para um lado, a gente vai também. Se o tubarãozinho volta para o outro lado, a gente vai também. A gente tem que ser esperto, tem que seguir o dinheiro, tem que ter o SMC, né, o Smart Money Concept, como uma metodologia que te mostra para onde que o dinheiro está sendo levado. Lembra no começo da aula que eu te falei que eu vou te ensinar
duas dicas e duas nomenclaturas que nós utilizamos praticamente a todo momento no Smart Money, chegou a hora. Vou explicar para vocês o que é nosso famoso choque e o nosso BOS, que é o nosso BOS, tá, galera? O primeiro aqui, o choque, falando em inglês aqui, né? A gente fala bastante em inglês aqui no Smart Money, né? Que é o change of character, tá? É uma mudança de característica do ativo, simplesmente quando ele muda a tendência. Se eu tenho um ativo fazendo uma mudança de tendência, ele sofreu um choque. E se eu tenho esse ativo fazendo uma renovação de tendência, eu tenho um break of structure. Eu tenho esses dois nomes que você vai levar para o resto da vida se você virar um trader Smart Money. Nunca mais você vai parar de falar em choque e boss. Mas qual a diferença dos dois? Se eu tenho o ativo fazendo uma renovação da sua tendência, eu tenho ele criando nos nós que chamamos de boss. O boss vai ser sempre a renovação da tendência. Tá? Ó, sempre eu tenho a tendência sendo renovada a partir de que uma tendência ela é continuada. Só que quando acontece uma reversão de tendência, que é o caso que aconteceu aqui, eu tive uma região de acumulação, o mercado expandiu e eu tive uma quebra de estrutura aqui, uma mudança de característica. A característica era de oferta e virou uma característica de demanda, de compra. Então, quando eu tenho essa mudança de característica, nós temos um choque. Sempre, sempre, sempre que você estiver buscando fazer uma negociação no mercado financeiro, buscando fazer uma trade, busque por um choque ou por um boss. Ele vai te direcionar para onde que o mercado está indo. A partir do momento que eu tenho um choque, eu sei que o mercado está querendo mudar de direção. Se ele quer mudar para uma direção de alta, eu vou buscar comprar o mais barato possível. Se eu perdi o choque, o mercado já reverteu e fez uma nova expansão, eu tive um boss de 4 horas, estou analisando o gráfico de 4 horas, então um boss no 4 horas. Se eu tive o boss, eu vou ter uma reação, e é aqui que nós vamos fazer nossa operação. Muito obrigado por assistir essa aula de estrutura, espero ter te ajudado. Essa aula é muito importante, é a base do Smart Money, estrutura de mercado. Vamos para a terceira e última aula da nossa jornada, aula sobre Order Blocks e Fair Value Gaps. Valeu, fique com Deus e até mais.